entender esse sopro do Espírito Santo, começar a compreender essa graça que vem de Deus, começar a escutar a palavra e mergulhar naquilo que é o propósito do Senhor realizado na nossa vida. A cada domingo, quando a palavra é aberta, nós vamos compreendendo que existe uma mensagem que transfigura a nossa vida e vai dando força para que a gente possa fazer a caminhada. Compreender a palavra de Deus nesse tempo da quaresma, quando nós iniciávamos, eu te dizia que era um tempo novo. E nesse tempo novo, nesse retiro espiritual, nós fomos percorrendo esse itinerário e ainda estamos percorrendo para entender como Deus quer transformar nossa vida. No primeiro domingo da quaresma, nós fomos ao deserto e ali no deserto experimentamos as tentações, passamos por cada uma delas junto com Ele, e Jesus foi vencendo as tentações e dizendo para mim e para você que era capaz de nós também vencermos todas as tentações. Com a palavra de Deus, Ele expulsou o demônio. E aí a gente começa a perceber que as tentações, elas precisam desaparecer da nossa vida. Dá uma olhadinha para essa pessoa que está aí. Olha bem para ela e pergunta assim: você continua tendo tentações na sua vida, criatura? Ah, padre, mas a gente pode vencê-las. E aí no segundo domingo, nós saímos do deserto e subimos até uma montanha. E ali na montanha, Jesus se transfigurou diante deles. Ele fez a experiência concreta da glória. É o mesmo convite que nós passamos por Ele. Nós também subimos a montanha, descemos a montanha para transfigurar aquilo que estava desfigurado. E aí semana passada, quando você escutou a palavra de Deus, você viu um Jesus que talvez você nunca tinha visto antes. Aquele que chegou a Jerusalém, chegou no templo, tinha tanta gente vendendo coisas, que pegou um chicote e expulsou os vendedores do templo. E aí a gente começou a escutar que ele dizia para nós: expulsa da sua vida aquilo que te mata, expulsa da sua vida aquilo que te rouba a paz, expulsa da sua vida aquilo que não te deixa compreender um mistério que vem de Deus. E aí a gente vai crescendo nesse tempo da quaresma. E aí hoje, quando você chega à igreja, no quarto domingo da quaresma, no quarto domingo é considerado, povo santo, o domingo da alegria. É o domingo da alegria porque já se aproxima o tempo da manifestação do Senhor. Por isso que o padre hoje mudou as cores. Eu não estou com roxo forte, mas hoje nós estamos com rosa, para demonstrar que a alegria ela já está chegando. A cruz ela começa a ter um pouco mais de flores, para perceber que na luta do dia a dia existe alegria, mesmo em meio a tanto caos, mesmo em meio a tanta dificuldade, ainda a possibilidade de viver a alegria. Mesmo no meio de tanta coisa que a gente não entende, a alegria está lá escondida, para que a gente possa revigorar as nossas forças, para que a gente possa olhar para a vida e perceber que existe sim a possibilidade de contemplar uma alegria que não vem do outro, mas uma alegria que vem do Senhor. Dá só uma olhadinha de novo para o lado e pergunta assim: você tem tido alegria na sua vida, criatura? Olha para o padre então e responde forte: você tem tido alegria na sua vida, sim ou não? Tem tido momentos de alegria na sua história, sim ou não? E aí a gente começa a aprender, povo santo. É nesse momento da alegria que a gente vai mergulhando dentro do projeto de Deus para descobrir aquilo que Ele está dizendo. Mas hoje, Jesus chega para ter uma conversa com uma pessoa. Chega para ter uma conversa com um homem que era um fariseu, e o nome dele era Nicodemos. Ele chega para conversar com Nicodemos, para explicar aquilo que vai acontecer no mistério dessa alegria. Ele olha para Nicodemos e vai dizer: Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente lá no deserto e o povo foi curado. Você lembra dessa história? Você se lembra dessa história, sim ou não? O povo estava saindo da escravidão e veio uma peste terrível. Serpentes picavam o povo e o povo começou a morrer. E aí Moisés intercede, pede a graça, e Deus fala para ele assim: pega uma serpente de bronze, ergue no mais alto, e quem passar e olhar aquela serpente vai ficar? Vai ficar? Vai ficar? Então presta atenção no que Jesus diz: assim como Moisés levantou a serpente, eu terei que ser levantado, para que o povo comece a crer. Jesus está dizendo para mim e para você que Ele na cruz, levantado, Ele vai trazer para mim e para você a salvação. Criatura, se olhar para uma serpente de bronze, curou o povo,
Imagina olhar para o crucificado. Olhar para Jesus na cruz é o motivo que vai nos dar força para enfrentar todas as tribulações da vida. Ele erguido é para ser o sinal da graça, para ser o sinal da esperança, para ser o sinal de que nada dura para sempre, quando nós colocamos a nossa vida nele. E é Ele quem restaura, é Ele quem cura, é Ele quem salva. E aí Ele vai dando o significado teológico de toda essa semana. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho para que nós pudéssemos viver a salvação. Deus nos amou de tal maneira que o Filho se entrega para que a gente possa crer nele. E aí a palavra profunda: todo aquele que crê será, fala forte, todo aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. É tão simples, criatura. O propósito hoje é crer naquele que restabelece tudo. Aí olha para o padre e me responde: você crê em Jesus, sim ou não? Fala forte, você crê sim ou não? Se você crê, a sua salvação já está a caminho, criatura. É esse o mistério de Deus. Mas não basta só crer de boca, não basta crer só de palavra. O crer exige uma atitude concreta. E quando eu acredito, eu entrego. Quando eu acredito, eu não questiono. Quando eu acredito, eu confio. Quando eu acredito, eu me lanço nas mãos daquele que vem para resgatar toda a minha vida. Nicodemos escuta tudo isso. Nicodemos escuta tudo isso para que eu e você possamos crer, porque aquele que nega a presença de Deus, ele já está condenado. Quantas vezes a gente escuta gente que não crê, gente que fica muitas vezes criticando a fé do outro, gente que fica zombando. Olha o que acontece na primeira leitura de hoje. No livro hoje, nesse livro tão bonito, ele vai dizer para mim e para você: Jerusalém estava sendo destruída, o templo estava sendo destruído, porque o povo estava vivendo na infidelidade. O povo estava abandonando Deus. Deus mandava os mensageiros e o povo zombava dos mensageiros de Deus. O templo começa a ser profanado, o templo começa a ser destruído, e aí então vem Nabucodonosor, que vai levar o povo para a prisão. Vem depois Ciro, que vai resgatar e vai construir um novo templo. E aí a gente começa a entender o mistério de Deus. E aí a gente volta no Evangelho, numa parte que vai dizer que Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar o mundo e não para condenar o mundo. Deus não nos condena, criatura. Deus não nos joga no inferno. Deus sempre quer salvar e quer restaurar. São as nossas infidelidades que nos levam para longe de Deus. E quanto mais longe de Deus eu estou vivendo o inferno. Quanto mais longe de Deus eu estou, as coisas vão começar a cair. Quanto mais longe de Deus eu estou, vai desmoronar. Assim como aconteceu na primeira leitura. É tão claro, Deus não condena, são as nossas escolhas do dia a dia, que nos levam muitas vezes para o sofrimento. Dá só mais uma olhadinha para essa pessoa e pergunta assim: quanta coisa errada você já escolheu na sua vida, criatura? Ah, Padre do céu. E ainda continua escolhendo errado, e ainda continua mergulhando naquilo que não está te levando a nada. E aí a palavra vai dizer para mim e para você hoje que é esse tempo da mudança, compreender a dor, compreender o sofrimento e entender que Ele vem para resgatar. E o resgatar de Deus é diante da luz. Olha o que diz o Evangelho: todo aquele que faz a coisa certa, ele caminha diante da luz. Aquele que faz coisa errada, fica escondido na escuridão. Observa, quando alguém está fazendo uma coisa muito errada, ela fica desconfiada de tudo, ela não tem paz. Você olha e ela está agoniada, e ela está muitas vezes preocupada, às vezes tem que ficar ali louca, num negócio doido, vigiando uma coisa, vigiando outra, para que ninguém saiba. Não consegue ficar na luz, porque a luz revela, porque a luz mostra a beleza daquilo que se é, e Ele é luz, e diante da luz nós somos resgatados. Dá uma olhadinha aí de novo e fala assim: você está na luz ou nas trevas, criatura? Ah, Padre do céu,
Você precisa esconder alguma coisa hoje, alguém? Você precisa esconder? É na transparência que Ele mostra para mim, para você, aonde é que está a salvação. E aí você vai mergulhando nesse projeto dele e vai caminhando com maior alegria para que você possa dar um passo concreto naquilo que Deus está te dizendo. Quando Ele nos convida para a luz, é para fazer essa experiência da mudança concreta. E aí a gente contempla uma alegria que vem dele, que não vem do outro. E hoje de manhã eu já dizia: alegria, povo santo, é a gente olhar para a vida e perceber que vale a pena agradecer por alguma coisa. Alegria não é ausência de problema, alegria não é ausência de uma dificuldade, não. Talvez você esteja aqui e fale assim: Padre, você está falando de alegria, mas eu estou com fulano lá na UTI. O senhor está falando de alegria, mas eu perdi uma pessoa. O senhor está falando de alegria, eu estou enfrentando tantos problemas, agora com 14 dias, vou até ficar desempregado. Como que eu vejo alegria? Às vezes a gente vê a alegria aparente somente nos resultados que estão acontecendo. E a alegria, ela é intrínseca num coração que está cheio de Deus e que confia nele. Por isso que todo aquele que crê vai ser salvo, e aquele que não crê vai ser condenado. Quando eu creio, o alívio da carga fica muito mais suave do que quando eu não creio nesse Deus que transforma toda a nossa existência. E aí São Paulo vai dizer que ele veio para resgatar tudo aquilo que nós somos. E aí ele dá a chave da liturgia de hoje para nós. Pela tua graça nós fomos salvos. É pela graça de Deus que nós somos salvos. Não é pelas obras que você vai ser salvo, mas é pela graça de Deus. Você conhece muita gente que faz caridade, sim ou não? Sim ou não? Você conhece muita gente que ajuda os outros, sim ou não? Você conhece gente que faz aquele tanto de coisa a serviço dos outros, sim ou não? Já está garantido que elas vão para o céu? De forma alguma. Não é a obra que leva a pessoa para o céu, mas ao chegar no céu a obra justifica aquilo que foi sendo vivido. Porque senão se torna um comércio, porque senão se torna uma troca, sabe? Eu fiz um monte de coisa boa, tem que ir para lá. Eu fiz um monte de coisas, às vezes fez um monte de obra de caridade para os outros, mas não estendeu a mão para quem estava do lado em casa. Às vezes fez tanto para os outros, mas não teve a capacidade de parar para poder escutar aquele que precisava ser escutado. De vez em quando, tem gente que faz sem julgar ninguém, mas às vezes você pode fazer um monte de coisa fugindo daquilo que você tem que assumir de verdade no cotidiano da história. Você pode ajudar qualquer pessoa, e pode ter uma pessoa que não ajude ninguém, e ela entra no céu primeiro do que você. Ela entra primeiro porque o coração dela é mais pleno, é mais verdadeiro, é mais sincero. Isso não quer dizer que a gente não possa ajudar a criatura. Eu estou te dizendo que não é aquilo que eu faço, o que eu deixo de fazer. Mas a salvação é graça de Deus dada para todo mundo. Olha para essa pessoa que você vai entender agora e diga assim para ela: criatura santa, o seu passaporte para o céu tem um carimbo. Nele está escrito: direito à salvação. Agora olha para mim, está escrito direito à salvação. Mas sabe quando você vai para o exterior, que aí você tem que passar por aquela fila lá pela polícia, e eles têm que olhar o seu passaporte? Já viu? Pode ter o carimbo, mas se tiver alguma coisa naquele computador da sua vida, eles te deixam entrar? Mas tem o carimbo. Tem o carimbo. Por que que eles não te deixam entrar? Porque nós já fomos marcados pela graça, mas de vez em quando a gente se afasta da graça, e aí fica registrado aquilo, porque foi uma escolha nossa. Todos nós somos portadores da graça, mas somente alguns vão entrar se de verdade fizerem a escolha certa. E aí a gente vai entendendo o projeto de Deus. Olhar para essa cruz e não desanimar, povo santo. Olhar para essa cruz e dizer assim: peraí, tem tanta coisa que está acontecendo, mas eu vou lutar. Eu vou levantar a minha cabeça. Eu não vou ficar lá dentro chorando ou reclamando, ou porque está acontecendo isso, está acontecendo aquilo outro. Não! E aí às vezes eu vou escutando tanta besteira. Às vezes a gente tem que se entregar, tem. Mas eu não aceito uma coisa. O que mais me dói é a gente tentando negar a presença de Deus ou diminuir a fé dos outros. A gente não precisa brigar com ninguém por conta de fé, nem por conta de religião, nem por conta de lugar que vai. Mas eu tenho certeza que a gente precisa compreender que sem Deus
a gente não é nada. Não é nada. E aí, sabe, eu vou ver umas besteiras, porque agora com o fechamento das igrejas, que vão ter que fechar durante 14 dias, e nós vamos ser obedientes em relação a isso, mas eu ficava lendo nos comentários, e assim, para que igreja? Reza na sua casa. Reza na sua casa, o que tem? Ai, esse povo tem que ir na igreja. Nossa, Deus está em todo lugar. Herege. Nem sabe o que está falando. Nem casa reza. E fica com palhaçada. Fica com coisa ridícula. Não reza em casa, não reza em lugar nenhum. E depois que é graça de Deus. Olha o que diz a palavra. Se a gente tem que ficar em casa, vamos ficar. Vamos fazer da nossa casa então um santuário. Vamos fazer da nossa casa uma extensão da igreja. Vamos fazer da nossa casa um lugar santo. Vamos fazer da nossa casa um altar aonde Deus possa reinar. Porque senão não tem sentido, criatura. Senão a gente perde o essencial da nossa história. Estar aqui é manifestar comunhão. É a gente poder perceber uma coisa: você não vai se salvar sozinho. Você só se salva lutando pela salvação do outro. Às vezes o outro está lá na beirinha do inferno para cair, mas a sua oração é capaz de resgatar aquela pessoa, é capaz de trazê-la de volta para o colo de Deus. Aí a gente vai entendendo que a igreja, ela é necessária, independente da igreja, para nos dizer que juntos nós estamos diante daquele que resgata toda a nossa fé, toda a nossa vida. É assim que Deus age, é assim que Ele faz, para a gente poder crescer naquilo que pode transfigurar a nossa vida. Diante da luz, a certeza de que tudo vai passar, mas que a gente precisa confiar também. Que a gente precisa se entregar, parar de reclamar de algumas coisas, meu Deus, e viver cada tempo. Lembra da palavra de Deus? Há um tempo para tudo. Para chorar, para cantar, para viver, para morrer. Há um tempo para cada situação. Se a gente precisa enfrentar esse tempo, olhemos para a cruz, porque ela restaura, ela salva, ela nos liberta daquilo que nós somos. Olha para essa pessoa e diga assim para ela: para de ser covarde, tenha mais fé, e para de ficar chorando e murmurando. Padre, mas como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Olha para mim. Você não diz que crê? Você não diz que confia? Se você confia, você não precisa ter medo, porque a nossa casa é construída sobre essa fé que restaura toda a nossa existência. Olha para mim. Tenho acompanhado durante essa semana, ou durante todo esse período da pandemia, tanta gente que tem perdido emprego e que Deus abriu outras portas muito maiores. Vai depender de como você vai olhar para a vida, de como você vai olhar para Ele. Quando estiver difícil e doendo dentro do seu coração, ajoelha na sua casa, ajoelha, prostra diante dele, ou vem diante do Santíssimo e abandone-se, para você entender como Deus, Ele resgata. Eu terei que ser levantado para que o povo possa crer naquilo que é o mistério da salvação. E é hora de viver essa alegria que só vem do Senhor. Olhe para essa pessoa e diga para ela: eu quero ver você feliz, criatura. Eu quero ver você pleno da graça de Deus. Se tiver que chorar um pouquinho, chora, não tem nada, mas depois diz para Ele: tudo é teu, Senhor. Eu confio, eu entrego, eu me abandono, e eu deixo o Senhor fazer do seu jeito, na sua hora, no seu momento.